Eu recebi uma mensagem aqui que algumas pessoas seriam removidas. Será que quem caiu aqui da... Deixa eu deixar um aviso aqui no WhatsApp. Se alguém foi removido do Meet. Agora, a aula de MPA. Ver se alguém foi removido ou não. Bom, estamos em 16 pessoas aqui. Não sei se alguém caiu, voltou. Deixei um recadinho no WhatsApp. Então tá, bom dia pessoal. Hoje é dia 2 de fevereiro. Nossa segunda aula síncrona de matérias-primas agropecuárias. Sejam todos bem-vindos aqui. Mais uma aula síncrona, tá bom? Bom vê-los aqui. Eu gosto quando a sala está cheia, né? 15 pessoas. Muito bacana, tá? Então, hoje nós vamos tratar de respiração e climatério, e esse é um assunto curioso, tá? Interessante, ligado à fisiologia das plantas, principalmente ligado ao amadurecimento de frutos. Mas para a gente poder falar disso, nós vamos dar uma passadinha aqui, visitando esses slides aqui sobre as plantas angiospermas, né? São as plantas produtoras de semente, ok? Então, a palavra lá, angiosperma, gente, ela vem lá do grego de angios, né? Que significa bolsa, e esperma, semente, né? Então, são plantas que têm a capacidade, no seu ciclo reprodutivo, de produzir uma bolsa que contém uma semente dentro, né? As angiospermas, elas produzem raízes, caules, folhas, flor, semente e fruto. Então, são todas as partes morfológicas presentes nas plantas angiospermas, tá? Aqui nesta imagem, a gente tem uma flor de maracujá, né? O maracujá, o nome científico dele é Passiflora edulis, né? Esse é o maracujá amarelo. E aqui um corte do fruto, né? Essa parte externa branca do fruto aqui é constituída basicamente de pectina. A pectina, ela é como se fosse um tipo de carboidrato, vamos dizer assim, tá? A pectina não é passível de digestão humana e nem dos animais superiores. A pectina é um carboidrato que é fermentado, tá? Ele consegue ser fermentado pelos micro-organismos ruminais, ele é aproveitado por fungos. Então, na nossa dieta, se você comer pectina, ela vai ter uma função mais fibrosa, tá? Essa função é fibrosa. E aqui dentro a gente está a sementinha lá do fruto, né, do maracujá. Então, vamos olhar aqui para um modelinho de uma flor. Ó, eu estou na tela do slide e estou com uma tela só. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fala, não escreve não, porque eu não vou saber, eu não vou estar olhando para lá. Deixa eu ver se alguém pediu para entrar aqui. Acho que não. Tá? Então, abre o áudio, fala, professor, leia no chat, tá? Chama minha atenção aqui para eu poder ver a pergunta. Então, aqui a gente tem uma flor de hibisco, né? Uma flor padrão aqui, para que a gente possa estudar suas partes morfológicas, né? Suas peças
florais, de forma mais didática, né? Então, aqui vamos começar aqui por baixo, aqui vindo no talo, né? No que a gente chama de pedúnculo floral, né? Que liga, é a parte que liga a flor ao resto do ramo, ou seja, se a gente está falando aqui de uma dicotiledônia, né? Isso aqui seria, por exemplo, a gente teria essa estrutura foliar aqui é de plantas dicotiledôneas, aí nós vamos ver isso, tá? Então, o pedúnculo floral, mais acima a gente tem o receptáculo. O receptáculo é esse alargamento ou dilatação desta zona terminal, né, da ponta do pedúnculo floral, né, onde se inserem os restantes das peças florais. Então, todas as outras estruturas que vocês visualizam aqui em cima são modificações ou diferenciações celulares, né, de uma mesma estrutura floral que tem finalidade morfo e fisiológica, quer dizer, morfológica e fisiologicamente diferentes. Então, a primeira delas seriam as sépalas aqui. As sépalas são essas folhas modificadas, verdes aqui, que são um conjunto de sépalas, que é chamado de cálice aqui. Essas peças florais são mais parecidas com folhas, né? Geralmente são verdes e têm uma função de proteção dessas estruturas todas internas, chamadas que originalmente no desenvolvimento da flor, a gente falava que era o botão floral. Vocês já devem ter visto uma rosa antes de abrir, né? Então ela está fechadinha e tem essas sépalas fechando, então fazendo essa proteção. Aí a gente vem para as pétalas propriamente ditas, que são essas estruturas coloridas, né? Que tem cores diferentes entre as flores, né? Então o conjunto de pétalas aqui, né? Peças florais, né? É o que a gente vai chamar de corola, conjunto de pétalas, né? E elas têm características, além das cores, de aroma, né? Perfume. Então, tem glândulas produtoras de néctar na sua base, né? Para atrair os animais, insetos. Deixa eu ver se tem alguém pedindo autorização para entrar. Tem, ó. Eu vou fazer uma outra sugestão de novo aqui para vocês. Quando vocês vierem para a aula síncrona, para que vocês não precisem pedir autorização para entrar no Google Meet, na nossa aula síncrona, é só fazer o login no Google com seu e-mail institucional, tá? Aí você vai entrar sem a necessidade dessa autorização. Ainda bem que o computador fez barulho aqui, eu vi que tinha alguém pedindo. Agora, a gente tem aqui uma outra estrutura floral que é uma modificação também de uma peça floral chamada de estame, né? O conjunto de estames são essas estruturas compridinhas aqui, que tem essa ponta alargada, né? Então, ela seria a parte masculina da flor. Então, nós temos, dentro da diversidade de plantas, né, existem plantas que têm flores masculinas e flores femininas separadas, em estruturas separadas. A gente tem plantas que têm numa mesma flor as estruturas masculinas e femininas presentes, tá? Que é o caso dessa aqui. Então, o de estames dá para a gente o que a gente chama de androceu, que seria o conjunto deles, é a parte masculina, os estames são folhas modificadas. Então, o pólen ele será produzido aqui dentro, nessa pontinha aqui. Tá? Aqui é onde vai estar o pólen da flor. E aí a gente passa, então, para o carpelo, né, que é essa estrutura central, né, ou o gineceu, que seria o conjunto delas, né? Nesse caso é uma só. É a parte feminina da flor.
Então, aqui embaixo é onde está o ovário da planta, tá? E o óvulo vai estar aqui. Então, aqui tem a entrada do carpelo, né? Então, cada carpelo, ou esporófilo feminino, que é outro nome que se dá, é constituído por uma zona alargada, oca interior, é como se fosse um canudinho, né? E designada de ovário, né? Local que contém os óvulos. Então, o pólen da planta, ele vai cair aqui, vai descer por aqui, vai fecundar o óvulo aqui dentro. Este óvulo fecundado vira o embrião da planta, e em torno desse embrião vai originar o que a gente chama de formação do fruto. Mais um pedindo para entrar aqui, ó. Então, vamos olhar para essa de cá, ó. Então, o receptáculo, as sépalas, né? Aqui é um corte da flor, as pétalas, né? Aí a gente tem o filete e a antera, que são duas estruturas do próprio estame. Estame é a estrutura inteira, né? A antera é a pontinha, que contém o pólen, e o filete. E na parte central, a gente vai ter o estigma, que é a abertura do carpelo, o estilete, que é a parte compridinha, e depois a parte alargada, que é o ovário, e lá no meio, no centro, a gente vai ter o óvulo, ok? Da planta. Então, só recapitulando aqui, existem flores, dependendo do tipo botânico, né, do tipo de espécie vegetal, que a flor masculina ela está numa estrutura e a flor feminina está em outra estrutura separada na planta, né? Ou tem planta só com flor feminina ou planta só com flor masculina. Neste caso, né, em boa parte das plantas, a gente tem numa mesma flor ambas as estruturas, masculinas e femininas, ok? Bom, as angiospermas foram divididas em duas classes, tá? O que eu já até usei o nome na aula hoje. Eu falei, essa aqui é a flor de uma dicotiledônia, né? Então, a gente vai dividir em duas grandes classes essas plantas, chamadas de monocotiledôneas e dicotiledôneas. E esta separação, ela tem uma função didática muito importante, né? E botânica também, porque ela divide dois grupos de plantas com características muito diferentes entre si, tá? Então, entre as angiospermas, que são as plantas que são capazes ou produzem sementes, né, verificam-se dois tipos básicos de raízes. Então, aqui a gente tem duas fotografias, onde a gente tem uma primeira, essa fotografia do lado esquerdo, é um tipo de raiz chamado raiz fasciculada, ela tem esse aspecto de cabeleira, ela não tem uma raiz central profunda, chamada de raiz pivotante, como a gente vê aqui na fotografia ao lado. Então, nesta outra fotografia à direita, o sistema radicular, quer dizer, a raiz tem uma raiz principal pivotante que se aprofunda, e em torno dela você tem raízes adventícias, que forma essa cabeleirazinha aqui, né? No caso das monocotiledôneas aqui, a gente tem um sistema radicular fasciculado. Então, plantas que têm esta forma de sistema radicular, elas tendem a ter um sistema radicular menos profundo no solo do que este tipo de planta aqui, né? Então, trabalha numa parte mais superficial do perfil do solo do que estas plantas que têm a raiz pivotante, tá? E aí nós vamos entender esse conjunto de plantas aqui. Basicamente, a gente poderia estar falando aqui das gramíneas, né? A gente poderia estar falando aqui
de coqueiro, né? Então, nós estamos falando desse tipo de raiz. E aqui a gente está falando assim por diante. Então, monocotiledôneas, raiz fasciculada, dicotiledôneas, raiz tipo pivotante, tá? Então, se você imagina uma área de pastagem, a gramínea que está lá, a braquiária ou andropógon que está lá, ele é uma monocotiledônea com raiz fasciculada. E no meio dessa pastagem existem plantas invasoras, que a gente chama de pragas na pastagem, que são plantas dicotiledôneas com raiz pivotante. Então, quando você imagina que você está num período que não chove, que a camada superficial do solo está mais seca, as plantas monocotiledôneas que estão explorando a camada superficial ficam sem água e secam. Mas as plantas invasoras, normalmente, elas têm a raiz pivotante mais profunda e elas conseguem se manter bem por mais tempo ou durante o período seco, né? Acho que vocês já observaram isso. Então, vamos falar um pouquinho agora do embrião da semente, tá? Então, o embrião das sementes, né, das angiospermas, eles contêm uma estrutura chamada de cotilédone. Cotilédone seria essa, essa estrutura que a gente tem dentro da semente, né, que vai ser responsável, né, pela nutrição deste embrião, ou dessa plântula, assim que ela nascer, até que ela consiga emitir as suas folhas e produzir suas primeiras clorofilas, né, para que a atividade fotossintética se inicie. Então, o cotilédone é uma folha modificada, né, associada à nutrição das células embrionárias, que poderão gerar uma nova planta. Então, aqui a gente tem o monocotiledônea, que seria as plantas que têm apenas um cotilédone, né, como reserva nutricional do embrião. E a gente tem plantas que têm dois cotilédones como folhas modificadas, como reserva nutricional desse embrião. Aqui a gente teria o feijão e o milho, né? O feijão é uma dicotiledônea e o milho uma monocotiledônea. A soja seria uma dicotiledônea também, né? Então, vamos fazer uma tabelinha aqui, resumindo. É todo um conjunto de características que são importantes nesses dois grupos de plantas, tá? A gente teria, então, primeiro olhando para a raiz dessas plantas. As monocotiledôneas, elas têm uma raiz do tipo cabeleira, tipo fasciculada, enquanto as dicotiledôneas têm uma raiz pivotante, né? Uma raiz principal. E aí, em torno dessa raiz principal, a gente tem raízes adventícias, tá? Então, é exatamente nessas raízes aqui, eu vou até voltar aqui, nessas raízes adventícias de algumas leguminosas, que a gente tem a nodulação, ou a, a formação de colônias de bactérias aqui, né, capazes de fixar o nitrogênio atmosférico em nitrogênio para a planta, né? Fazer vamos dizer, a nitrificação disso aqui, né? Pegar o nitrogênio, o N2 lá da atmosfera e transformar isso aqui em nitrato ou nitrito para absorção da planta. Então, o caule agora, em geral, não tem crescimento, sem espessura, então é como rizoma e bulbo. Então, aquelas hortaliças, né, que tem rizoma e bulbo, falando de cebola, tem raiz fasciculada, porque ela é monocotiledônea, né? Ok? Em geral, nas dicotiledôneas, o crescimento do caule ele é observado, então ele tem um tronco, tem espessura, né? Então, a característica morfológica dessas plantas dicotiledôneas são bem diferentes, né? Se você olhar para um pé de alface,
ela é monocotiledônea, ela não tem tronco, né? Mas aí você olha para o pé de feijão, tem, né? Então, a distribuição de vasos, esses vasos são os vasos internos na estrutura vegetal, por onde flui os fotossintatos, né? Então, a gente tem esses vasos internos aqui, nas monocotiledôneas, como feixes denominados liberolenhosos, né? São espalhados, têm uma distribuição irregular na planta. Agora, nas dicotiledôneas, né, os feixes libero-lenhosos, né, são dispostos em círculos. Então, vocês já viram aqueles cortes de árvore e você tem aquela formação de círculos no corte, na seção do corte, né? Então, ali você está vendo exatamente essa disposição em círculo aqui. Então, ali é uma dicotiledônea, né? As folhas são bem diferentes entre monocotiledôneas e dicotiledôneas, né? As folhas das monocotiledôneas, elas são folhas do tipo invaginante, elas saem do meio da planta e se abrem. Então, imagina, acho que todo mundo já viu um coqueiro emitindo folhas, né? Então, as folhas saem sempre do meio, ela sai fechada e se abre. Todo mundo já viu um pé de milho crescendo, né? Então, as folhas saem sempre da parte interna do pé de milho, ela sai enrolada e se abre, né? E é exatamente nesta parte central onde costuma dar um tipo de lagarta chamada lagarta de cartucho. E essa lagarta, além de danificar e comer as folhas ali, que serão emitidas, no caso do milho, elas estragam aquela estrutura, a flor masculina, que vai ter a responsabilidade de jogar o pólen, né, para fecundar as flores femininas do milho. E aqui, no caso das dicotiledôneas, as folhas são pecioladas. Então, elas têm uma bainha reduzida, o pecíolo, a nervura central, então são aquelas folhas que são emitidas nos galhos. Então, você tem os galhos do arbusto, né, da estrutura arbórea da planta, e as folhas elas crescem a partir de pontos germinativos nos galhos dessas folhas, dessas plantas, que é diferente aqui das folhas das monocotiledôneas, que saem todas do interior, né? As flores, elas têm elementos, são trímeras, ou tem 3 elementos, ou múltiplos de 3, né? No caso das monocotiledôneas, e no caso das dicotiledôneas, elas são pares, né? Dímeras ou múltiplos de 2 aqui, né? O embrião tem um cotilédone, quer dizer, tem uma estrutura modificada que é responsável pela nutrição do embrião, né? Então, ela não vai ter. Se você já plantou feijão, quando você vê que o feijão nasceu a plantinha, não fica com as duas bandinhas do feijão grudada, como a soja, né? No tronquinho, né? Então, se tem um tronquinho, é porque é de cotiledônea. Tem uma raiz pivotante, é de cotiledônea. As folhas nascem nos galhos, é de cotiledônea. E tem 2 cotilédones, né? Então, de cotiledônea. Então, a gente está vendo todas as configurações, as estruturas que diferenciam um grupo de plantas de outro. E alguns exemplos. Então, aqui nas monocotiledôneas, a gente está falando do bambu, de cana-de-açúcar, da grama, do milho, do arroz, cebola, gengibre, coco, palmeiras. São muitas plantas monocotiledôneas. E plantas dicotiledôneas seria eucalipto, abacate, morango, maçã, pera, feijão, ervilha, mamona, jacarandá e assim por diante, né? Então, é razoável você imaginar sistemas de cultivo que busquem fazer o consorciamento, que é trabalhar conjuntamente com espécies vegetais, associando plantas monocotiledôneas com dicotiledôneas.
porque aí você vai estar explorando diferentes profundidades de solo com o sistema radicular, né? Agora, nesse mês, a gente está implantando um ensaio experimental com um tipo de palmeira, né? É a palmeira da macaúba, que é uma planta monocotiledônea, e o sistema de cultivo vai ser feito em faixas, e nas faixas entre as fileiras de macaúba, nós vamos avaliar a implantação de cultivos de plantas dicotiledôneas, ou até de outras mono, né? Mas a gente está falando de gergelim. Gergelim vai ser uma dicotiledônea, né? A gente poderia estar avaliando o plantio de milho, por exemplo, no espaçamento entre as palmeiras. Então, aí a gente teria um consórcio de plantas monocotiledôneas apenas, palmeiras com milho. Mas eu poderia ter palmeiras com feijão, palmeiras com ervilha, palmeiras com uma fruta, por exemplo, abacate, né? Ou poderia ter o gergelim e assim por diante, né? Então, a gente pode implantar sistemas de cultivo, né? E às vezes até o cultivo de plantas dicotiledôneas, o consórcio delas entre si. Vocês vão ver um vídeo, uma videoaula que eu gravei, onde eu vou mostrar para vocês uma área de cultivo de café, que é uma dicotiledônea, e que na entrelinha do café está sendo plantado, cultivado feijão, que também é uma dicotiledônea, né? Só que o café é uma cultura perene e o feijão é uma cultura anual. Então, aquela definição da cultura ser perene ou anual não está relacionada com o tipo da planta, se é di ou monocotiledônea, tá? Até aqui, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu não estou olhando o chat, não estou olhando nada. Vamos ver aqui. Não, professor. Não, tá ok? Então, aqui a gente passou por essas questões rapidamente aqui, ligadas às plantas angiospermas. Por que eu estou falando disso, gente? Porque, vejam bem, para a gente começar a entender, vocês já ouviram falar que existem aqueles produtos químicos, né, que a indústria química desenvolveu para combater o mato, né, o que a gente chama de herbicida, né? Vocês conhecem algum? O nome de algum? Já viram algum herbicida? Herbicida é um produto químico, é uma molécula que na fisiologia da planta vai interromper algum processo e, portanto, vai matar a planta, né? Os herbicidas, né? Ninguém nunca ouviu falar de nenhum herbicida? Já sim, professor. Então fala qual. Fala um nome. Pode falar, eu não estou olhando para quem está falando. Estou olhando para o slide. Alguém aqui já ouviu falar de um herbicida chamado Roundup? Não. Não? Ele é mais conhecido com o nome da molécula que ele usa, que é glifosato. Já ouviram esse nome? Glifosato, Roundup, nunca ouviram falar dele? Esse herbicida, ele ataca, quer dizer, ele bloqueia tanto plantas monocotiledôneas quanto plantas dicotiledôneas. Então, se você aplica esse herbicida na área, todas as plantas que estão naquela área
elas vão morrer, tá? Elas vão secar. Então, ele é um herbicida não seletivo, porque ele bloqueia uma rota de síntese de proteína que é comum a todas as plantas, tá? Agora, existem outros herbicidas que são seletivos, alguns para plantas monocotiledôneas, outros só para plantas dicotiledôneas. Então, se você está numa área de pastagem e você quer matar as plantas invasoras, que são do tipo dicotiledônea, você vai usar um herbicida específico que tem uma molécula específica que atua na rota bioquímica das plantas dicotiledôneas. Então, você vai aplicar aquele herbicida. Estas plantas monocotiledôneas não vai acontecer nada com elas, mas as dicotiledôneas vão acabar, né? E você tem o inverso também. Você tem, por exemplo, crescendo capim, né? No meio do café, por exemplo, o café é uma dicotiledônea, e você quer matar essas plantas invasoras, esses capins, né, que estão crescendo ali, você vai usar um herbicida específico para monocotiledôneas, que a gente fala folha fina e folha larga, né? Lembra daqui, ó, o sistema de folha, né? A folha aqui, ela é invaginante, mas ela é uma folha lanceolada, tem formato de comprido, né, de espada, né? Vamos falar assim. E a outra já é uma folha mais arredondada, mais elíptica, né? Mais larga aqui, né? Então, você tem a seletividade para o herbicida, às vezes, em função do grupo, se é monocotiledônea ou se é dicotiledônea. Agora, quando a indústria química não para aí, né? Então, quando você começa a descrever as rotas fotossintéticas com muito detalhe, encontrar todas as substâncias químicas que participam lá daquele fluxo de elétrons do esquema Z, os citocromos, quais são as moléculas que aparecem ali. Então. Aí você começa a ter herbicidas que são mais específicos ainda, que são desenvolvidos para combater um grande conjunto de plantas, mas que não atua numa planta específica. Então, aí você começa a ter herbicida que é para, por exemplo, para soja, feijão e que mata o resto. Quer dizer, a soja e o feijão aguenta. Então, você vai usar um herbicida específico lá para soja e feijão. Ou você vai usar um herbicida específico para outro cultivo, né? Então, vocês entenderam que quando a gente fala de herbicida, a gente está falando de uma molécula química que vai entrar dentro da rota fotossintética e aí ela vai bloquear um intermediário da rota ou a síntese proteica. Então, existem moléculas diferentes que vão atingir grupos de plantas diferentes ou que serão seletivas, que serão inofensivos para um determinado grupo, mas que ataca os demais. Está claro isso? Sim. Sim, professor. E aí, aproveitando, né, que a gente está falando disso, eu estou explicando essas coisas porque a gente precisa entender nessa disciplina quais são as ferramentas, quais são as tecnologias, como é que elas funcionam e qual é a implicação delas na qualidade das matérias-primas. Então, se a gente está falando de agricultura, a gente vai ter que entender por que os herbicidas são usados e como que eles são usados e como que eles vão atuar. Tá? Então, os herbicidas são moléculas específicas que vão atuar numa rota bioquímica específica do vegetal. Agora, isso não significa que essa molécula, que é uma molécula geralmente sintética, construída em laboratório, para vocês terem uma ideia, só a BASF, ela tem um prédio de pesquisa nos Estados Unidos que é maior do que o campus de Palmas, em termos de dimensão. E lá dentro existem mais de
8.000 moléculas novas, patenteadas, que estão na gaveta aguardando o momento de entrar no mercado. Então, existe muita pesquisa e o desenvolvimento de muitos produtos que estão patenteados e arquivados, aguardando o momento em que sejam necessários no mercado, né? Aí, vocês já ouviram falar de transgenia, né? Planta transgênica, né? É. Vocês sabem o que é, o que significa o termo transgenia? Sabe ou não sabe? Quem sabe, está com vergonha de falar, escreve. Transgenia é você trazer um gene de uma espécie, de uma outra espécie, e colocar aquele gene numa espécie diferente, né? Então, por exemplo, você trazer um gene de uma bactéria e colocar numa planta de milho. Então, esse milho vai receber um gene que veio de uma bactéria, então ele vai ser transgênico, né? E existe uma modificação genética feita em plantas de milho, né, para que ele se torne resistente ao herbicida glifosato. Então, geralmente, uma planta transgênica que foi produzida com um gene para ter resistência à lagarta, já eu vou explicar um pouco disso, ele também tem uma modificação genética para ser resistente ao herbicida glifosato, que é aquele que mata tudo, tá? Que seria o amplo espectro. Ele ataca todas as plantas. E ele é um herbicida que, comparativamente aos demais, ele tem um custo bem mais baixo, ele é mais barato. Então, facilita muito para o produtor de milho usar uma planta que seja resistente ao Roundup ou ao glifosato, que é o nome do princípio ativo, porque ele vai plantar o milho e quando vier o mato, ele vai poder aplicar esse herbicida glifosato, ele vai controlar o mato, seja ele folha fina ou folha larga, ou seja, monocotiledônia ou dicotiledônia, ele controla tudo. E a planta não vai sofrer nenhuma intoxicação com isso, porque ela é geneticamente modificada para não sofrer a influência da molécula do glifosato. Então, o glifosato, ele é muito utilizado ainda. E aí eu pergunto para vocês, existe, de fato, a necessidade do uso de herbicidas? Na monocultura, sim. E na policultura? Ô, professor, acho que depende da extensão do plantio. Tá, mas em qualquer plantio, seja um canteiro de horta, ou seja uma grande extensão de soja ou milho, vai nascer mato, não vai? Mas no pequeno, a gente pode fazer o controle manualmente. Exatamente. Então, em áreas pequenas, né, você pode e você consegue exercer um controle manual por conta da dimensão, da facilidade que você tem de atuar fisicamente, assim, com capinas, né? Seja manual ou com enxada. Mas quando você começa a pensar em grandes áreas agrícolas, e a gente está falando de um país que é o país com maior área agrícola do mundo, né? Você acha que a, a ação do cultivo manual ou físico seria possível? Não seria possível.
E se a gente deixar o mato crescer junto com a cultura principal, o que pode acontecer? Morre, morre. A cultura principal, na verdade, não é que ela vai morrer, mas ela vai competir por nutrientes no mesmo espaço, vai competir por luz no mesmo espaço, né? Pode favorecer o aparecimento de doenças, né? E outra coisa, pode inviabilizar o processo de colheita. Porque as máquinas que são desenvolvidas para colher, por exemplo, milho, soja, se tiver outras plantas, se nascer um monte de arbusto, que é dicotiledôneo, que tem tronco e ele está grosso no meio, como é que a planta vai conseguir colher? Então, você começa a ter a impossibilidade da mecanização, da prática, né, de uma agricultura mecanizada e de um controle efetivo. Além do que a produtividade, neste caso, cai bastante, e isso aumenta o custo de produção. Então, as tecnologias de cultivo que utilizam defensivos agrícolas, neste caso eu estou falando de herbicida, mas a gente poderia estar falando de inseticidas, né? De fungicidas, depois nós vamos tratar disso. São uma necessidade imperativa. Agora, a gente precisa buscar alternativas de usar a menor dose possível, na menor quantidade possível e com o menor impacto possível. Até porque, sempre que a gente usar menos, significa que está ficando mais barato o processo, né? Então, existe essa necessidade aqui, ok? Imagina se num determinado ano o país fala, ó, esse ano ninguém mais vai usar herbicida. A nossa produtividade despenca, ela cai absurdamente, né? Ok? Agora eu queria mostrar aqui para vocês um desenho que eu já fiz. Eu vou pedir para vocês olharem aqui para a tela. Deixa eu ver se dá para fazer aqui com isso. Vou pegar uma caneta aqui. A canetinha dá. Deixa eu ver como é que está a minha imagem aqui. Eu quero mostrar aqui um desenho. Essa figura, esse gráfico que eu vou desenhar aqui, ele se aplica a quase todas as áreas que a gente for discutir em termos de ciências naturais. E a parte genética, a parte de manifestação de produção, tem todas essas por característica produtiva natural. Então, vou fazer aqui um gráfico aqui, um eixo XY. Não está invertido para vocês, não, né? Eu vou fazer uma letrinha aqui no canto. Eu vou escrever aqui, Gui Benco. Vamos ver se vocês vão conseguir ler normal. Tá para ler normal ou está invertido? Tá normal. Que bom, porque para mim aparece invertido. Eu falei, se para mim está invertido, deve estar aparecendo normal para todo mundo. Então, vamos fazer aqui este gráfico. Vou fazer assim. Essa curva que eu estou fazendo aqui é chamada... Alguém sabe o nome dela? Sabe ou não? Curva normal? Curva normal, também chamada de curva de Gauss, né? Então, aqui a gente vai ter uma variável. Então, olha só. Se a gente montar um gráfico, onde a gente tem aqui o percentual de indivíduos de uma população, no eixo Y,
E no eixo X, a gente tem a variável que vai ser estudada. Por exemplo, a gente poderia falar aqui plantas resistentes, né, ou o grau de dano lá que vai sofrer usando o herbicida glifosato. Então, você pode ter plantas. Deixa eu fazer o risco aqui. Você vai ter sempre uma maior quantidade de plantas sendo acometidas numa média de situações, e aqui é o maior percentual de indivíduos na população. E aí você vai ter uma variação genética para menos e para mais, que vai fazer com que diferentes plantas, sofram o efeito em magnitudes muito severas ou pouco severas, tá? A gente poderia fazer uma outra análise assim. Vamos pensar em plantas que são resistentes a lagartas. Vamos pensar nas lagartas que comem milho, aquela lagarta do cartucho que eu mencionei para vocês. Elas vão comer a folha do milho, e se o milho tiver uma modificação genética, se ele for transgênico, ele vai produzir uma proteína, que é uma proteína que veio lá de uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis, que causa uma doença e morte das lagartas. Só que todas as lagartas, da população de lagartas, elas vão morrer em contato com essa proteína? Não vão, né? A gente sempre vai ter a média das lagartas, que é a maior parte da população, morrendo, mas a gente vai ter um pequeno percentual aqui na ponta que não morre e um grande número aqui que é muito sensível. Então, toda vez que você mensurar uma característica e essa característica tiver uma distribuição normal, significa que os fatores genéticos que condicionam ou que determinam esta característica, eles são condicionados por vários pares de genes. Vocês já ouviram isso? Em alguma outra aula de biologia, de microbiologia, ou de genética, não sei? Sim ou não? Não. Então vamos só resgatar esse conceito aqui. Lá do segundo grau, hein? Primeira lei de Mendel. Toda característica genética é determinada por pelo menos um par de genes. Um exemplo, a gente fala do sexo. Então, a gente tem no nosso cromossomo o XY ou o XX. São dois cromossomos, né? Então, eu estou falando do sexo do ponto de vista celular, somático, tá? Não estou falando de sexualidade. Estou falando de sexo genético, somático, do ponto de vista da célula. Se você pegar uma célula de um mamífero, né, e for olhar lá quais são os genes que determinam lá o sexo naquele indivíduo, vai ter um XX ou um XY. Tá? Se você fizer isso para as aves, vai ter um par de genes também. É diferente, é outra forma de determinação. Tá? Então, para cada espécie ou para cada característica, você vai ter pelo menos um par de genes. Agora, quando a gente tem uma característica genética que é determinada por um par de genes, como é que é esse gráfico? Ele é assim, ó. Masculino e feminino. Ele é uma variável binária do ponto de vista somático, tá?
Agora, se a característica genética que a gente está estudando, ela começa a ter vários pares de genes determinando, não são dois, não é um par só. Agora tem 30 pares, ou 14 pares, ou 20 pares de genes, você vai começar a observar uma distribuição da característica que vai ser desde a pequena manifestação dela até aonde está a média dos indivíduos, até uma pequena manifestação dela quando essa característica é elevada. Então, se a gente estivesse falando aqui, vamos pensar em produção de milho. Então, você planta lá o milho, uma área de milho, começa a medir a produtividade de cada planta. Você vai ter uma distribuição assim. Você vai ter um grupo de plantas bem pequenininho, que vão produzir muito, e você vai ter um grupo de plantas, que é pequenininho, que vão produzir muito pouco. E você vai ter a grande maioria das plantas produzindo em torno da média. Tá claro isso? Sim. Então, significa que a produção de milho é uma característica genética que é condicionada ou determinada por um par de genes, como aqui embaixo, ou por vários pares de genes, como aqui em cima. Por vários pares, não é isso? Como aqui em cima. Vocês estão entendendo isso aqui? Para eu poder avançar no conceito? Sim, professor, pode avançar. Tá? Então, o que, que acontece? Quando a gente pegou e fez o milho transgênico. Então, esse milho tem uma modificação genética, ele recebeu o gene lá do Bacillus thuringiensis, que causa uma doença nas lagartas, e a lagarta morre. Então, se a lagarta comer a folha do milho, ela vai morrer, porque é como se ela estivesse sendo atacada pelo Bacillus thuringiensis. Agora, a pergunta é, todas as lagartas vão morrer? Não. Não. Você sempre vai ter o quê? Um percentual pequenininho que não morre e um grande grupo que morre, né? Só que esse percentual pequenininho de lagartas que não morreu, a gente poderia até circular aqui e fazer assim, ó. Essas aqui não morreram. Elas não morreram por quê? Porque na evolução das gerações das lagartas lá, também ocorre mutação genética nelas, não ocorre naturalmente? A cada geração, na formação do gameta, você tem uma modificação genética aleatória que acontece, né? Isso é chamado de crossing over, né? Essas modificações genéticas aqui. E vamos dizer que essa pequena variação genética que aconteceu ao acaso nas lagartas fez com que elas ficassem resistentes à proteína desse milho transgênico lá. Então, esse grupo de lagartas, ele vai conseguir fechar o seu ciclo, quer dizer, se desenvolver, virar borboleta, cruzar, né? E aí a população de lagartas, a nova população de lagartas, ela também vai ter uma distribuição normal, percentual da população, e aqui a variável, vai ter uma média, só que esse valor médio aqui, quer dizer, a tolerância, vai ser como se esse x saísse daqui e viesse para cá, ó. Então, eu estou modificando a população à medida que o tempo passa, porque quem está sobrevivendo são as resistentes. Não é exatamente isso que está acontecendo com o coronavírus? Exato. O primeiro coronavírus que fez a primeira onda, ele foi capturado lá, foi feita a avaliação genética dele, pegou-se um pedacinho da proteína específica lá, desenvolveram a vacina, só que, num determinado momento, um grupo pequeno de coronavírus, eles sofreram uma modificação genética
que modificaram aquela proteína. Então, esta vacina que existe hoje é eficaz para aquele primeiro coronavírus, ela deixa de ser eficaz para o coronavírus mutante. E agora, um vírus se multiplica muito rápido. Então, cada geração viral é muito intensa, muito rápido. Então, você precisa ter um sistema de controle e mapeamento da mudança genética e o acompanhamento e desenvolvimento de novas vacinas para aquelas mutações que estão acontecendo de uma maneira muito intensa. Senão, você vai sempre estar correndo atrás do prejuízo, né? Então, este ano, a gente observou que nas populações de plantas de milho transgênicas, as lagartas que atacaram eram todas deste grupo mutante. Então, elas estavam comendo milho e dando risada. E falou, eu não morro mais, porque eu sou proveniente de um grupo genético que passou a ser resistente a estes princípios ativos que vocês colocaram no milho. Então, esse ano, quem plantou transgênico teve que utilizar de inseticida para combater a lagarta. Tá claro? Do mesmo jeito que, pelo mesmo princípio biológico, quem fez a vacina do coronavírus está tendo que refazer as vacinas para as novas variantes do coronavírus. Então, o que seria plausível aqui, do ponto de vista biológico e técnico, seria buscar alternativas que pudessem paralisar o processo de mutação. Só que isso é muito complicado. Tá? Isso já foi feito em algumas doenças no mundo, né? Existem aquele coquetel de drogas que trata do HIV, ele tem uma capacidade de paralisar a mutação viral. Então, desde o início lá, o pesquisador que propôs uma sistemática e um conjunto de drogas para o tratamento do HIV, ele se preocupou em paralisar o processo de mutação viral. Então, isso foi importante, porque você atrasa esse processo de modificação. E aí você consegue ganhar tempo para que a sua ferramenta de combate seja efetiva por mais tempo, né? Então, por que eu estou trazendo esse desenho para vocês? Porque quando a gente fala, eu quero fazer o frango ganhar mais peso, quer dizer, o frango caipira virou frango de granja. Então, eu fiz isso aqui, selecionei para ganho e crescimento, velocidade de crescimento. Eu quero uma vaca de leite que produza muito leite. Então, eu vou selecionar animais dentro da população para dar alta produção de leite. Eu preciso de uma vacina para o coronavírus. É tudo a mesma coisa. É o mesmo princípio biológico. Entendeu? Então, toda vez que a gente utilizar de uma tecnologia ou uma biotecnologia para combate de um grupo de fungo, de inseto, ou para plantas mais produtivas, ou herbicidas, a gente vai estar lidando com características genéticas de manifestação de uma espécie e que processos de mutação poderão acontecer no tempo e os resultados que a gente tinha, a gente não vai ter mais no futuro. Então, a gente precisa inovar o processo. Tá claro? Sim. Ninguém tem nenhuma pergunta até aqui? Não, professor. Eu estou começando a achar que eu sou bom professor, hein? Que eu estou explicando bem demais, que ninguém tem dúvida. Ou está explicando bem demais ou não está, né? Das duas, uma. Então, vamos ver o seguinte, agora. Nós vamos lá. Deixa eu ver, cadê o... Eu estava com uma janela aberta do... Deixa eu compartilhar essa daqui.
Vocês estão vendo o que está aparecendo na tela de vocês? Lê aqui o que eu marquei com o mouse. Desenvolvimento e amadurecimento do fruto. Tá, ótimo. É porque aqui eu estou com duas abas abertas, tá? Eu estou com o livro do Chitarra e Chitarra, de pós-colheita de frutos e hortaliças, e o livro do Tais, de Fisiologia. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui do desenvolvimento e amadurecimento do fruto. É lógico que eu não vou ler tudo com vocês, eu vou, a partir desse assunto aqui, eu quero chegar lá na respiração e na classificação do fruto, ser ou não climatérico, e o que isso significa, tá? Então, vamos começar por aqui. Então, começando aqui, os frutos são encontrados somente nas angiospermas, né? Por isso que está o nome, plantas que produzem sementes, né? E o fruto, ele é o desenvolvimento do ovário ou de anexos desse ovário em torno da semente. Então, o fruto é isso. Geralmente, a semente está dentro, mas há situações em que a semente o que a gente está chamando, há situações que o que nós chamamos de fruto não é o fruto verdadeiro. O fruto verdadeiro seria o ovário, tá? Seria um anexo, um pseudofruto, nós vamos ver isso mais para frente. Então, na realidade, os frutos são uma característica definidora das angiospermas, né? Anjo, vaso, recipiente, do grego esperma, semente. Então, a angiosperma é aquele que tem uma estrutura, um recipiente que guarda a semente. Os tipos de fruto diversos são representados em fósseis do início do Cretáceo, incluindo nozes, frutos carnosos, e aí a gente vai ver esses nomes, drupas, bagas, que são nomes botânicos que definem tipos diferentes de frutos. E nós temos um material, uma mini apostila que eu fiz para o curso, que tem a definição lá dos frutos e hortaliças lá, como é que a gente vai agrupá-los e defini-los sob a ótica dessas características, tá? Depois vocês vão ver essa videoaula lá. Os frutos, em geral, são derivados de um ovário maduro, contendo sementes, mas eles podem também incluir uma diversidade de outros tecidos, tá? Então, por exemplo, a parte carnosa do morango é de fato o receptáculo, ao passo que os frutos verdadeiros são aquênios secos, embebidos nesse tecido, né? Então, quando a gente fala aquênios, a gente está falando de frutos secos, você estaria falando lá, por exemplo, da castanha do caju, né? O embrião do cajueiro está onde? Dentro da castanha. O que você planta? Você planta a castanha ou a parte que você chupa? Quem já plantou caju aí? A castanha. Então, se o embrião está dentro da castanha, quem é que envolve o embrião? A castanha, né? E aí, se você faz suco daquela parte suculenta, que está anexa à castanha, aquela parte, ela botanicamente, ela é o fruto? Não. Não, não é. Ela é chamada de pseudofruto, porque o fruto mesmo é a castanha, tá? Então, os frutos são as unidades de dispersão das sementes e podem ser agrupados de acordo com diversas características. Com base em sua composição e seu conteúdo de umidade, eles podem ser secos ou carnosos. Carnosos quando eles são mais úmidos, né, suculentos, e secos quando são desidratados. Se o fruto fender para liberar suas sementes, quer dizer, se ele abrir quando vai liberar a semente, ele é denominado de deiscente. Um fruto deiscente
é aquele que, quando maduro, ele se abre para que a semente caia no solo. Os frutos carnosos, com os quais as pessoas estão mais familiarizadas, são indeiscentes, quer dizer, eles não abrem. A palavra aqui não é indecente, é indeiscentes. Não se abrem. E ocorrem em diversas formas, né? Então, o tomate, banana, uva são definidos botanicamente como bagas, né? Nas quais as sementes estão embebidas em uma massa carnosa. Pêssegos, ameixas, aqui damascos, amêndoas, são drupas. É outra classificação, né? Nos quais as sementes estão envolvidas por... Vou pegar aqui em cima. Por um endocarpo maduro. Deixa eu ocultar aqui. Professor, Oi. a banana, o fruto não está na banana, né? A semente, né? A semente Não não. Não está. Tá? Então, maçãs e peras são pomos, nos quais o tecido comestível é derivado de estruturas acessórias como partes florais ou receptáculo. Então, se o que está sendo consumido não é o ovário da planta, botanicamente, então vai receber um outro nome aqui, tá? Então, por que a gente está falando disso? Porque a ideia central neste momento aqui é você reconhecer que a parte que você come do fruto tem uma origem de um tecido que pode ou não ser o ovário. E, tecnicamente, o fruto ele é originário do ovário, e se o que você come não é originário do ovário, não vai ser fruto, e por isso que os frutos têm várias classificações, tá? Agora, a gente tem que entender um pouco as fases de crescimento e amadurecimento dos frutos. Então, deixa eu avançar aqui. Então, olha aqui, olha essa fotografia do tomate. Então, ele está pequenininho aqui, né? Então, ele está numa fase intensa de aumento de tamanho por divisão celular, aumento do número de células, e depois ele tem uma fase onde ele tem uma expansão celular, que seria o tamanho das células, né? Então, o fruto continua crescendo. Até ele chegar num determinado tamanho, mais o que é definido mais ou menos aqui, né? Aqui embaixo, ó, a gente está vendo o tamanho das células, está vendo? Elas aumentando de tamanho. Aí chega num ponto a partir daqui, em que o fruto atinge o seu tamanho adulto, que a gente chama de maturidade fisiológica, e aí, a partir deste ponto de maturidade fisiológica, ele vai sofrer o amadurecimento, que seria as modificações químicas e físicas de densidade da polpa, né, do tipo de pectina ou amilopectina que tem ali dentro, da quantidade de açúcares, de substâncias aromáticas, para que ele seja considerado maduro. Este processo que ocorre do ponto da maturação fisiológica, que vai daqui, desta fase, até o ponto de amadurecimento pleno do fruto, é chamado de climatério. Ou seja, existem dois grupos de frutos. Aqueles que só vão sofrer essas modificações de amadurecimento quando eles estiverem ligados à planta mãe, à planta de origem. Agora, existe um grupo de plantas, de frutos, que ao atingirem a maturidade fisiológica, ligados à planta, a partir daqui, eles conseguem passar pelo amadurecimento, mesmo colhidos ou retirados da planta. Está claro isso? E o ponto de consumo, quer dizer, o ponto de
maturidade, vamos dizer assim, comestível do fruto vai estar aqui na frente. Então, você precisa saber quais são esses frutos, porque você vai definir em qual momento é melhor acontecer a colheita. Se é melhor que a colheita aconteça nessa fase, e aí você tem um tempo até ele chegar ao ponto de amadurecimento, ao ponto ideal, ou se você precisa esperar com que o fruto chegue até o seu amadurecimento pleno, para que ele seja colhido, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Deixa eu ver onde está o texto aqui. Vou pegar aqui, ó. Então, o amadurecimento, aquela fase final, envolve mudanças na cor do fruto. Os frutos amadurecem do verde para o espectro de cores, abrangendo vermelho, laranja, amarelo, roxo e azul. Os pigmentos envolvidos não apenas afetam o apelo visual do fruto, mas também o sabor e o aroma. Então, o conjunto de modificações que altera sabor e aroma no fruto durante o amadurecimento é muito influenciado por estes pigmentos. Os frutos geralmente contêm uma mistura de pigmentos verde nas clorofilas, amarelo, laranja e vermelho nos carotenoides, né? E vermelho, azul e violeta nas antocianinas, amarelo nos flavonoides e assim por diante. São vários pigmentos. A perda de pigmento verde no início do amadurecimento. Então, o início do amadurecimento, voltando aqui em cima, ó, esta fase aqui, tá? Vai determinar o quê? Então, a gente está aqui. A perda dos pigmentos verdes no início do amadurecimento é causada pela degradação da clorofila e a conversão de cloroplastos em cromoplastos, que atuam como sítio para a acumulação de carotenoides. Olha que interessante, né? Então, o que antes era cloroplasto, agora vira cromoplasto. E nesses cromoplastos é onde ocorre a acumulação dos pigmentos carotenoides, tá? Então, os carotenoides são responsáveis pela cor vermelha dos frutos do tomateiro, por exemplo, né? O tomate também tem um pigmento chamado licopeno, tá? Durante o amadurecimento do tomate, a concentração de carotenoides aumenta de 10 a 14 vezes, devido principalmente à acumulação de licopeno, um pigmento vermelho intenso, tá? Este licopeno, ele é um pigmento que está relacionado ou citado como um pigmento que auxilia como proteção de câncer de próstata, por exemplo. Tá? Então, existe essa... Só que tomate recebe muito veneno, não recebe a cultura do tomate? Porque ele é muito atacado por fungo, por inseto, então ele recebe muito produto químico. Então, aí você precisa avaliar se a quantidade de produtos químicos que ele recebe, se vai ser majoritário ou não em relação à proteção que o licopeno faz, né? O amadurecimento do fruto envolve a biossíntese de carotenoides, precursores químicos são sintetizados na planta, o aumento da concentração de açúcares, né? Tá bom? Então, vamos seguir aqui. Então, frutos carnosos são suculentos, passam por amadurecimento? Passam também, né? Olha o mirtilo aqui. Parecia que fosse uma frutinha que dá no cerrado, no campo. Há muitos anos que eu não vejo, chama guabiroba. Parece aqui. Então, o amadurecimento de fruto carnoso refere-se às mudanças que os tornam atraentes para os seres humanos e animais, né? E prontos para o consumo.
Então, isso é amadurecimento. É o fruto adquirir características que os tornem aptos e atrativos para nós, né, para o nosso consumo ou para o consumo dos animais. Então, a pergunta do ponto de vista ecológico e biológico é por que que a planta produz um fruto que tenha características atrativas para os animais? Para atrair os animais. Então, mas qual que é a função disso? Para consumir o fruto e espalhar as sementes. Exatamente. Então, essa é uma estratégia de disseminação, né, de propagação da própria espécie, né? Em geral, essas mudanças no amadurecimento, né, abrangem mudança de cor, amolecimento, hidrólise do amido, acumulação de açúcares, produção de compostos aromáticos, desaparecimento de ácidos orgânicos, síntese de compostos fenólicos, incluindo os taninos que são reduzidos. Então, olha só o que a gente falou aqui, ó, nesse pedacinho. A gente está falando de mudança de cor. Então, você tem alteração, degradação de alguns pigmentos e síntese de outros. Amolecimento. Então, o que era protopectina vira pectina. Hidrólise de amido. O amido sendo hidrolisado libera açúcar, glicose, né? Acumulação de açúcares. Outros açúcares, por exemplo, frutose, né? Produção de compostos aromáticos. Desaparecimento de ácidos orgânicos. Então, você consome ácidos orgânicos e aumenta açúcar. Então, o que antes era azedo fica doce. Compostos fenólicos, o que não tinha aroma, agora passa a ter cheiro, ter aroma. Incluindo o quê? Tanino, que antes tinha mais, que era aquele que é a banana verde, que amarra a boca, e quando ela está madura, você come e não sente mais aquilo. Então, o tanino que estava lá foi degradado. Existe algum processo de síntese, de biossíntese, que não demande energia? O que vocês acham? Todo processo de síntese, de transformação, envolve gasto energético, não é? Porque o natural, se você deixar, falando do ponto de vista físico, o universo tende a aumentar o seu nível de desarranjo, de entropia, né? Então, se você não bota energia no sistema, o sistema ele aumenta a sua desorganização, o seu nível antrópico. Agora, se a gente está falando de um conjunto de modificações químicas, bioquímicas, que envolve síntese de corantes de pigmentos, né? Quebra de amido e acúmulo, aumento dos açúcares, produção de compostos aromáticos, né? Desaparecimento de ácidos orgânicos, compostos fenólicos e de taninos. Estes processos todos somados são processos que devem ou não gastar energia. É um processo muito ativo, não é? Sim. E se existe, tá claro para a gente, é óbvio que para que ocorra todas essas modificações, você precisa ter energia no sistema. Esta energia vai sair da onde? Da planta mãe. Da planta mãe ou do próprio fruto, mas através de um processo que a gente vai chamar de quê? De respiração. Não é a respiração que gera energia, que gera ATP? Sim. Então, estes frutos, eles respiram, eles vão hidrolisar amido. Lembra lá da glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, para gerar ATP? Sim. Então, a gente tem isso ativo,
né? Então, a questão é, a gente precisa saber se esses frutos terão a sua respiração celular intensificada ou não a partir do momento em que eles começam a amadurecer. E isso vai separar os frutos em dois grupos, tá? Então, os frutos secos não passam por um verdadeiro processo de amadurecimento, mas, como será discutido mais adiante, muitas das mesmas famílias de genes. Aqui ele entra em detalhes muito específicos, mas vamos passar primeiro para a visão generalista, para depois a gente olhar detalhe. Aqui ele fala do amolecimento do fruto e vínculo causal entre o etileno. Vou chegar no etileno aqui. Eu quero chegar numa parte onde ele vai falar aqui, ó. Tá aqui. Tradicionalmente, os frutos carnosos são aqueles que têm suculência, né, maciez, têm sido colocados em dois grupos, definidos pela presença ou ausência do aumento da atividade respiratória. Característica aqui. Denominado, vamos lá. Tem que diminuir o zoom. Climatério. Então, climatério é essa atividade respiratória, esse período de intensificação de atividade respiratória durante o amadurecimento. Tá? Então, no início desse amadurecimento, pode acontecer um aumento da atividade respiratória. Os frutos climatéricos mostram este aumento da respiração e também um crescimento vertiginoso na produção do etileno. Etileno, gente, é um gás. Só que este gás, para as plantas, ele é um fito-hormônio. Ele tem uma função hormonal. E a função hormonal que o gás etileno tem para as plantas é de intensificar aquele conjunto de modificações que a gente leu num fruto durante o amadurecimento. O gás etileno é aquele que faz a senescência das folhas. É o que faz a planta derrubar as suas folhas lá. Né? Que a folha fica velha, seca e cai. Tá? O etileno participa disso. E ele participa do processo de amadurecimento do fruto. Mas ele vem em decorrência, o pico de produção de etileno acontece depois de um pico de aumento de atividade respiratória que é observada nos frutos denominados climatéricos. Tá? Então, a produção de etileno, o pico ocorre imediatamente antes aqui da elevação respiratória, ou consciente ou coincidente com ela. Tá? Então, vamos lá. A maçã, banana, abacate, tomate são exemplos de frutos climatéricos. Frutos como os cítricos e a uva, ao contrário, não exibem essas mudanças, grandes mudanças respiratórias e nem na produção de etileno, sendo chamados de frutos não climatéricos. Então, significa que se você colher laranja crescida, verde, chegou no ponto para começar a amadurecer, e colher a laranja, ela vai continuar o seu processo de amadurecimento? Ela vai ter pico respiratório, ou produção de etileno, pico respiratório, e aquelas modificações, diminuição de ácidos, aumento de açúcares, não vai. E nem a mesma coisa com a uva. Então, os cítricos e a uva, você tem que colher quando? Depois que eles atingirem a maturidade fisiológica. Fisiológica não, a maturidade plena, total, né? Agora, a banana você pode colher verde, o abacate também, né? O tomate também, a maçã também. Por quê? Porque são frutos que continuarão o processo de amadurecimento com aumento da taxa respiratória. Então, eu pergunto para você, o que acontece
se você pegar uma banana, colher uma banana verde, embalar ela verde a vácuo. Não vai acontecer o processo de respiração. E aí ela vai ou não amadurecer? Não vai amadurecer. Não vai, ela vai apodrecer, né? Então, quando você pensa no sistema de embalagens que você vai usar para os diferentes frutos ou produtos agrícolas, você tem que ter em mente quais são as modificações e as necessidades metabólicas daquele fruto, porque você pode criar uma complicação e chegar num resultado que você não gostaria, né? Então, por isso que a gente precisa entender isso aqui. Então, vamos continuar aqui, ó. Então, olha só, nesse gráfico. Não sei se ele está muito pequenininho, acho que não. Então, tá lá, ó. A gente tem um período aqui, ó, mudanças relativas, tá? De 0 a 100%. Então, esse gráfico ele fez uma mudança relativa aqui, tudo que acontece. Então, você tem uma fase de divisão celular, que é o aumento do tamanho do fruto por multiplicação de células. Depois você tem aquela fase de ampliação das células, que é o aumento do tamanho do fruto pelo aumento do tamanho das células. Então, aqui, a gente poderia falar de hiperplasia, aumento da quantidade, e aqui hipertrofia, que é o aumento do tamanho das células. Então, você chega num ponto de amadurecimento fisiológico, ou de maturação fisiológica. A gente usa o termo fisiológica aqui, porque significa que a semente ela já está apta, vamos dizer assim, apta, já tem a potência de germinar, tá? de nascer. Mas ainda o fruto não chegou no seu ponto ideal de amadurecimento e consumo. Isso vai acontecer a partir dessa maturação fisiológica aqui. Então, vamos dizer o seguinte, a partir deste ponto, a gente vai ter... Cadê a legendinha da cor da curva? Então, tá, vamos lá. Nós vamos ter um aumento vertiginoso, essa curva verde aqui, ó, da produção do etileno. Então, ele começa a subir, e depois que o etileno começa a subir muito, ele gera ou induz modificações para o aumento da taxa respiratória, que vinha caindo, é o vermelho, caindo, caindo, caindo. Chega aqui, ele dá um pico da taxa respiratória para geração de energia, para promover as modificações que o fruto necessita durante o processo de amadurecimento. Então, ele vai chegar até um ponto ideal, onde ele vai estar apto ao consumo, e a partir daqui ele começa, ou ele evolui o processo do amadurecimento para aquilo que a gente chama de senescência ou apodrecer. Então, seria a banana chegando no seu ápice do amadurecimento, ponto ideal de consumo, e a partir dali ela começa a sofrer degradação das suas pectinas, né? Ela começa a ter mudança de gosto, escurecimento de casca, e aí você começa a ter um processo de senescência, ou seja, você não paralisa isso. Tá? Agora, se você tentar atrasar o amadurecimento de frutos climatéricos, como a banana, colocando ela na geladeira, quer dizer, você coloca ela no ambiente frio para tentar diminuir a velocidade com que essas reações bioquímicas acontecem, você vai perder um pouco do sabor. Não sei se você já fez isso, já reparou, mas você vai perder um pouco do sabor. Então, talvez você colocasse ela, ou refrigerasse ela só depois do ponto ideal de consumo. Tá? Seria uma alternativa. Ok? Então, o que é o climatério? São as mudanças que ocorrem nos frutos após o fruto atingir a fase de maturação.
existe um conjunto de frutos que só amadurecem ligados à planta, às plantas mães, e estes são chamados de não climatéricos, né? E existe um conjunto de outros frutos que amadurecem separado das plantas, que são chamados de frutos climatéricos. Até aqui, ok? Ok. Então, nós vamos vir aqui para o Chitarra, para o livro do Chitarra. Chitarra, aqui é a página... Aqui eu já abri direto nesse capítulo, né? Então, vamos lá. A produção de energia pela fotossíntese, em sua utilização pelo processo respiratório, são os eventos primordiais do metabolismo vegetal. Na fase pós-colheita, então, da colheita para frente, a fotossíntese torna-se limitada, né? E os órgãos de armazenamento são, se maturos, maturos é plenamente desenvolvidos, utilizam suas reservas metabólicas para a manutenção das reações de síntese, né? Então, não adianta colher a banana verde, mas pequena, porque ela ainda não atingiu o seu tamanho, a sua maturidade fisiológica, vamos dizer assim. Então, o fruto tem que atingir o seu tamanho final, para que, a partir dali, ele consiga promover as mudanças metabólicas necessárias. Outros órgãos, como as folhas, cuja função é fixar o CO2, mas não armazenar carbono, perdem a habilidade fotossintetizante, não apresentando grandes reservas metabólicas, né? Então, se você pegar uma folha de couve, vai guardar essa folha de couve na geladeira, você vai ver que ela vai perder a clorofila e vai começar a mostrar um amarelecimento dela, não é isso? É um processo de senescência da folha, né? Que é diferente do fruto, né? Os tecidos de folhas, bem como as hastes, raízes, quando destacadas da planta, normalmente respiram numa taxa estabilizada ou representam um declínio gradual da respiração no início da senescência, sob condições ambientais constantes. Então, aqui ele está falando o que acontece com os outros tecidos da planta no processo de amadurecimento. Só um minutinho. Só um minuto, tá, gente? Espera aí. Deixa eu ver onde que eu estou aqui. Só um minuto, pessoal, por favor. Bom, ainda aí, pessoal? A gente vai e volta, tem que perguntar, né? Então, a respiração, ela corresponde às reações de oxidação de compostos orgânicos, né? Ácidos orgânicos, carboidratos. Então, são essas substâncias que estão contidas nos frutos e que serão utilizadas como matéria-prima, substratos, para a gente, para que ocorra os processos, o conjunto de processos de modificações químicas dos frutos, tá? Então, que esses produtos são transformados em água e dióxido de carbono, com produção de energia química, utilizada na biossíntese dos produtos indispensáveis lá no processo do amadurecimento. Então, após a colheita de qualquer vegetal, a respiração torna-se o principal processo fisiológico.
Então, é interessante, uma vez me perguntaram, professor, por que você dá tanta ênfase na fotossíntese? Né? Se no pós-colheita é a respiração que é a rota bioquímica mais importante. Porque a disciplina de matérias-primas agropecuárias, ela precisa comunicar e explicar as tecnologias do processo de produção. E todas elas estão relacionadas com a fotossíntese. Por isso que a gente discute muito a fotossíntese. Assim como a gente precisa estudar os processos pós-colheita, que basicamente estão ligados à respiração. Tá? Então, portanto, as partes do vegetal que adquirem vida independentemente e utilizam para tal suas próprias reservas metabólicas acumuladas na fase de crescimento. Então, na fase de crescimento, um conjunto de matérias, de substâncias orgânicas, ácidos orgânicos, o amido é acumulado no fruto, e a partir do processo de amadurecimento, as transformações bioquímicas vão acontecer usando energia dessas estruturas acumuladas. A energia química liberada pela respiração é captada para dar continuidade aos processos de síntese necessários à sobrevivência do fruto, notadamente no que se refere à organização celular, permeabilidade de membranas, transporte de metabólitos nos tecidos. Então, as membranas celulares, os mecanismos de regulação do que entra e do que sai, né? E de processos de absorção, todos esses processos gastam energia. Então, é frequente a gente olhar para um fruto e achar que ele não está vivo, né? Mas está. Né? Vivo no sentido de ter a sua plenitude de atividades metabólicas funcionais. Tá? Então, dessa forma, as células continuam a produzir as enzimas e outras substâncias de estrutura molecular elaborada como parte essencial do processo de maturação. Então, de acordo com a intensidade das reações bioquímicas, os tecidos podem atingir rapidamente a senescência, que é o início da degradação, do apodrecimento, desta palavra que vem o termo senil, né, ou a senescência, que vem de senil, né, tornando-se mais suscetível à perda de umidade e ao desenvolvimento de micro-organismos. Por quê? Porque na senescência, o vigor das membranas celulares, né, e a capacidade que ele tem de manter a integridade dos tecidos diminui, e aí o ataque de fungos e bactérias começa a ser mais intenso. Portanto, o controle da respiração é condição essencial da manutenção da qualidade e prolongamento da vida útil dos produtos vegetais. Então, quando você for discutir lá nas disciplinas específicas do curso, o tempo de vida de prateleira, isso está intrinsecamente ligado a essas questões metabólicas de frutos e hortaliças. Ok? Isso quando você estiver falando de frutos e hortaliças, obviamente, né? Quando você estiver tratando de outros tipos de produtos industrializados, não. Então, nos frutos, a atividade respiratória é influenciada, em grande parte, pela sua composição, né? Quando completamente formados, atingiu a maturidade, pelas alterações químicas que ocorrem durante a fase de maturação. As substâncias que possivelmente tornam ou tomam parte ativa nessas alterações são proteínas, açúcares, lipídios, ácidos orgânicos, vitaminas e minerais, quer dizer, tudo, né? Componentes específicos da parede celular, como hemicelulose e pectinas. Tá? A respiração resulta em modificações profundas desses constituintes e podem ser altamente indesejáveis sob o ponto de vista de qualidade. Então, se as modificações são indesejáveis, você tem que inibir. Se as modificações são desejáveis, você tem que promover. Tá? Então, vamos seguir aqui, respiração aeróbica. Então, a gente tem
correspondente ao processo oxidativo por meio do qual as células utilizam as reservas metabólicas de carbono ou carboidratos para a síntese de novos compostos, né? Produção de energia. Então, pode ser medida pela quantidade de oxigênio consumida aqui e liberado. Então, vamos seguir aqui. O amido é o principal carboidrato de reserva. Essas coisas aqui eu vou deixar para vocês. Eu quero ir direto na questão do climatério. Respiração anaeróbica, que é o processo fermentativo. E aí a gente tem dois tipos de fermentação. Quais são? Alguém lembra? Aeróbica e anaeróbica. Não, mas a anaeróbica é fermentação. Aeróbica e anaeróbica são dois tipos de respiração. Agora, eu estou dizendo o seguinte, que dentro da anaeróbica existem dois tipos de fermentação. Uma é a fermentação etílica, que vai produzir etanol, álcool, né? E a outra é a fermentação lática, que vai produzir ácido lático, certo? Então, dependendo do processo anaeróbico que você vai induzir, aí vai depender do tipo de micro-organismo que vai executar, você vai poder favorecer processos de fermentação etílica ou lática, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, não é muito da área de alimentos, mas acontece no campo. A gente tem uma prática no campo que é conservar alimento, conservar forragem, né, milho, o capim, na forma de silagem. Alguém já ouviu falar essa palavra? Silagem? Já ou não? Fala aí, gente. Não estou vendo vocês. Sim, professor. E o que é a silagem? É você pegar o material vegetal, triturar, compactar esse material vegetal, tira o oxigênio para que ocorra o processo fermentativo. Aí a fermentação vai acontecer, vai produzir ácidos orgânicos ou etanol. Então, se eu fizer o processo de silagem, de ensilagem, e não for muito adequado, não tiver carboidrato suficiente, tiver muita umidade, o pH não chegar numa faixa ideal, e eu tiver uma fermentação etílica acontecendo, quando as vacas forem comer a silagem, elas vão ficar bêbadas. Eu já vi isso em algumas fazendas. O cara começa a reclamar que o gado está tonto, que as vacas estão batendo a cabeça nas paredes, está meio esquisito. Você vai lá, você vai direto no silo. Fermentação etílica, o processo foi feito errado. E se fosse certo, a fermentação era anaeróbica. Então, você teria ácidos orgânicos ali, não teria álcool. Tá? E aí você não teria esse problema. Então, você tem que monitorar isso, né? Então, frutos climatéricos são aqueles que apresentam em determinada etapa do ciclo vital um aumento rápido e acentuado da atividade respiratória, como amadurecimento imediato. Né? Então, os frutos climatéricos, eles vão ter esse aumento rápido e geralmente colhidos, né, após a colheita. Podem amadurecer na planta ou fora dela, né? E alguns, até se ficarem na planta, são inibidos pela planta. Então, têm que ser colhidos mesmo. Então, segundo Rhodes aqui, o climatério pode ser definido como um período da ontogenia. Ontogenia é daquelas manifestações das mudanças genéticas, né, e da fisiologia que vai acontecendo no fruto, no seu ciclo, né? Durante o qual uma série de mudanças bioquímicas é iniciada por produção autocatalítica do etileno, quer dizer, o etileno ativando um processo de catálise interna, marcando a transição
do desenvolvimento e da senescência. Então, até antes do climatério era desenvolvimento. Do climatério para frente, a senescência, né? E isso envolve aumento de respiração e amadurecimento. Então, o aumento da taxa respiratória é um evento secundário e depende dos níveis de etileno. Primeiro sobe o etileno, para depois subir a taxa respiratória. Muitos outros eventos secundários também ocorrem no climatério, tais como aumento do ácido ribonucleico, né, síntese de proteína, bem como modificações de permeabilidade de membranas celulares. É por isso que os frutos se tornam mais susceptíveis ao ataque de fungos, né, nessa fase, né, e o termo climatério deve ser, portanto, aplicado ao total de mudanças que ocorrem nessa fase do fruto, que é desencadeada pelo etileno, durante o qual muitas mudanças ocorrem, sendo uma delas a maior taxa respiratória. Então, a característica principal é a maior taxa respiratória. Deixa eu mostrar aqui o gráfico. Então, vamos pegar aqui, ó, na classificação de frutos. Então, aqui você vai ter na tabela 2.5 o nome do fruto e o nome científico dele. Então, está escrevendo o seu trabalho, coloca sempre o nome científico da planta, porque do fruto, que aí não vai ter dúvida, né? Então, vamos lá aqui, ó, o conjunto lá de frutas climatéricas, né? Que amadurecem a partir da sua maturidade fisiológica, separados da planta lá. Abacate, ameixa, abricô, banana, caqui, figo, maçã, mamão, né, melancia e por diante, né? Pêssego, pera, sapoti. E os não climatéricos? Abacaxi, azeitona, cacau, caju, laranja doce, ó, os cítricos, né? Morango, pomelo, uva, tá? Então, tem essa tabelinha aqui de consulta. Taxa de respiração, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui é a taxa respiratória, 20 graus Celsius. Aqui esse livro, gente, do pós-colheita de frutos e hortaliças, aqui, Fisiologia e Manuseio, é um livro utilizado na pós-graduação desta área de pós-colheita de frutos e hortaliças, tá? Ele é lá de Lavras, então ele traz muito material, muito dado sobre variações de temperatura, taxas de respiração, parâmetros mesmo que você vai usar fazendo pesquisa com isso aqui. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para a nossa sala aqui. Então, deixa eu interromper para a apresentação. Então, na aula aqui, ó, deixa eu abrir a janela do... A janela do próprio Google Meet aqui, vamos ver se está aparecendo para vocês? Sim. Então, aqui no dia 2/2, tá? Hoje, nós vamos tratar, o assunto é respiração e climatério. Então, em respiração e climatério, o material é esse. E eu gravei também uma videoaula sobre este assunto que a gente estava discutindo agora, que eu vou colocar aqui para vocês assistirem. Então, vocês terão esse material escrito que eu mostrei e uma videoaula gravada sobre o assunto, eu vou colocar hoje aqui no Google Classroom, tá? Então, dê uma lida nisso, que vocês serão cobrados sobre esta temática, esse assunto, nas outras disciplinas, principalmente lá nas disciplinas de frutos e hortaliças. Tá? Então, isso é base, é questão básica para se pensar em transporte, em técnicas de manuseio, embalagem, né? E no manejo desses frutos e hortaliças dentro dos pontos de venda comerciais, a melhor forma de estocar, né? De aumentar a vida de prateleira, assim por diante. Tá bom? Então, agora eu vou pedir para vocês aqui, hoje a nossa aula vai encerrar agora, por conta do tema, eu vou escrever aqui
presença. Por favor, só coloque aí o nome, o pezinho. Põe um pezinho de presença, que já aparece o nome de vocês no chat. E para aqueles que ainda não criaram o hábito, não desenvolveram a cultura de ir até o ambiente virtual e assistir às aulas, façam isso. A gente só tem 30 dias de disciplina. Então, é muito corrido, senão você acaba não aproveitando tudo da forma como poderia. Tá bom? Então, eu vou encerrar a gravação. Muito obrigado a todos e até a semana que vem. Até. Bom dia, professor.